Estamos aqui para resolver agora a questão número 13 do simulado nacional segunda fase. E diz o seguinte: um cubo de gelo de 10 gramas a uma temperatura de menos 10 graus Celsius é atirado em um grande lago que está na temperatura de 15 graus Celsius. O grande lago quer dizer muita coisa, quer dizer que se eu jogar um cubo de gelo de 10 gramas, que é um cubo de gelo pequeno, a temperatura do lago não vai ser alterada por causa desse cubo de gelo, ela vai continuar sendo 15 graus Celsius. Qual é o valor da variação de entropia total, sistema e vizinhanças, desde o início até o gelo entrar em equilíbrio térmico com o lago? São dados: calor específico da água líquida, calor específico da água sólida, calor latente de fusão da água e foi pedido para deixar as contas indicadas, ou seja, como as contas elas são contas de logaritmo e tudo, o pedido foi para deixar as contas indicadas. Primeiramente, eu vou calcular a variação de entropia do sistema, que é o cubo de gelo. Então, eu tenho uma elevação de temperatura de menos 10 até zero, depois eu tenho uma mudança de estado físico e depois eu tenho outra elevação de temperatura, que vai de 0 graus Celsius até a temperatura do lago, que é a temperatura de 15 graus. Então, neste caso, eu posso dizer que a variação de entropia ela é a integral de dq reversível sobre T. Quando é por variação de temperatura, eu vou dizer que a variação de entropia é a integral da massa vezes o calor específico vezes dt sobre T, desde a temperatura inicial até a temperatura final, que me dá mc ln de T2 sobre T1. Se for uma variação de entropia por mudança de estado físico, como é o caso da fusão, a temperatura de fusão é constante, ele vem para fora da integral. A integral de dq reversível é o próprio calor trocado, que a pressão constante, ele vai ser o ΔH de fusão sobre a temperatura de fusão. Muito bem, então o que acontece aqui é o seguinte: primeiro, existe uma variação de entropia para eu passar de menos 10 para a temperatura de zero, que vai ser a massa do cubo de gelo, que é 10, o calor específico do gelo, que é meio. Agora, o Ln da temperatura final, que é 273 Kelvin sobre 263. E isso daqui é dado em calorias por Kelvin. Depois, eu tenho a variação de entropia de fusão, que é o calor trocado durante a fusão. Na realidade, são 80 calorias por grama. 80 calorias por grama. E aí eu tenho um total de 10 gramas. A temperatura de fusão é de 273 Kelvin. E nós temos um total de 800 calorias por Kelvin. 800 calorias por Kelvin. E daí nós temos então a variação de entropia desde a temperatura de 0 até a temperatura de 15, que são os 10 gramas de gelo, o calor específico agora é 1, e aí eu tenho Ln de 288 Kelvin por 273, tudo dado em calorias por Kelvin. Essa é a variação de entropia do sistema. Agora, nós vamos calcular a variação de entropia da vizinhança. A vizinhança é o lago. O lago o lago ele fornece o calor que vai ser absorvido pelo cubo de gelo, desde que ele começa na temperatura de menos 10 e ele vai até a temperatura de 15. Então, todo o calor que foi absorvido pelo cubo de gelo vai ser o calor perdido pelo lago. Então, vamos calcular esse calor total. O calor total vai ser
o calor sensível do gelo, mais o calor latente, mais o calor sensível da água quando ela está no estado líquido. Muito bem, o calor total vai ser o calor do gelo, que é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. O calor latente é a massa vezes o calor latente da água, mais a massa, que é 10, o calor específico, que é 1, e a variação de temperatura, que é 15. Pois a quantidade de calor total, ela vai ser dada então por 10 vezes 10, 100, com meio, 50. 80 vezes 10, 800. Depois eu tenho 10 vezes 15, 150. E daí, isso daqui me dá um total de 1000 calorias. Isso daqui é o que foi absorvido pelo cubo de gelo. Então, o calor do lago é de menos 1000 calorias. Como isso, no caso do lago, é feito a temperatura constante, como esse é feito a temperatura constante, a temperatura vem para fora, e aí a variação de entropia do lago vai ser, então, o ΔH sobre a temperatura. Este ΔH é de menos 1000 calorias, a temperatura é de 288 Kelvin. Neste caso, nós temos que a variação de entropia total é a variação de entropia do sistema mais a variação de entropia das vizinhanças. Sendo assim, a variação de entropia total vai ser 5 vezes ln de 273 sobre 263 mais 800 mais 10 vezes ln de 288 sobre 273, e agora das vizinhanças é menos 1000 sobre 288, tudo isso daqui, dado em calorias por Kelvin. Tá feita a questão número 13.